Quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com a sua igreja. Eu peço alguns instantes da sua atenção. Esse é o terceiro vídeo consecutivo, que eu gravo, certo? Eu dizia em um vídeo passado que esses dias em que nós estamos recolhidos nas nossas casas, seguindo uma orientação do governo, das autoridades, estamos em quarentena, por essa questão aí do coronavírus. Eu dizia que esses são dias propícios para nós nos aproximarmos mais de Deus, para buscarmos mais a sua presença, meditarmos mais na sua palavra. Então, nesse momento eu queria abençoar a sua vida com uma palavra de Deus. Como você já pode estar vendo aí, no título desse vídeo, por que Deus permite o mal no mundo, inclusive o coronavírus. Meus amados irmãos, eu quero aqui dar dois motivos de o porquê Deus está permitindo, Deus está permitindo, certo? Não só o Brasil, mas o mundo inteiro, certo? Está sendo assolado por este mal. O porquê dessa pandemia, o porquê de nós entrarmos nesse momento crítico da história, tão crítico que fez até mesmo os cristãos fecharem as suas igrejas, entrarem em pânico. Então, baseando-me nas Sagradas Escrituras, muitas vezes a primeira razão de Deus que está permitindo um mal, certo, no mundo, inclusive, certo, esse mal que hoje tem atingido e alcançado o mundo em uma velocidade assustadora. A primeira razão, queridos, é uma forma de Deus disciplinar, de Deus trazer juízo sobre as nações, sobre o mundo, certo? Sobre um mundo que escolheu viver independentemente dele, como se ele não existisse, certo? Nós temos exemplos bíblicos no Antigo Testamento que era desta forma que Deus vinha como juízo sobre as nações pagãs, sobre o seu próprio povo. Deus vinha muitas vezes por meio de pragas, juízos. Nós temos o exemplo aqui da obra realizada por Deus na terra do Egito, enviando-lhe 10 pragas, certo? Com o propósito de fazer com que Faraó se sensibilizasse com a causa do seu povo e os libertasse. Nós temos o exemplo na época dos juízes, quando o povo de Israel se apostatava, certo? E começava a viver não para Deus, mas para os deuses daquelas nações. Deus fortalecia outra nação, Deus fortalecia os filisteus, Deus fortalecia os medianitas e outras nações para irem contra Israel como uma forma de juízo, de castigá-lo, de discipliná-lo. Nós temos o exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram atingidas pelo juízo de Deus por causa dos seus pecados. Nós temos o exemplo também das terras de Israel no período do rei Acabe, onde Deus não permitiu como uma forma de juízo que não chovesse por um período de 3 anos e meio. Nós temos o exemplo da cidade de Ninívia, que foi
decretada a sua destruição na pregação de Jonas, mas que no final foi salvo porque se arrependeu. Então nós vemos, queridos, por meio desses muitos exemplos, certo? O próprio povo de Deus, a nação de Israel, certo? Que foram castigadas, açoitadas por duas grandes superpotências, os assírios e os babilônicos. E quando nós lemos o livro, quando nós lemos o Antigo Testamento, né? O livro de Crônicas, de Reis, quando nós lemos os livros dos profetas, nós entendemos que todas essas nações foram fortalecidas por Deus para poder castigar, para poder disciplinar, certo, o povo de Deus. Então, nós vemos, queridos, que a primeira razão de Deus permitir o mal nas nossas vidas, certo? E nesse momento, certo, a razão de Deus permitir o coronavírus, certo, está vindo sobre o mundo, inclusive sobre a Europa, certo, é para disciplinar, para corrigir essas nações, certo, que viraram as costas para Deus, né, que preferiram o pecado, certo, principalmente a Europa, certo, que foi palco, certo, nesses últimos anos das maiores manifestações de Deus, dos maiores avivamentos. Foram as terras por onde passaram os maiores homens de Deus, John Wesley, Jonathan Edwards, né, e tantos outros, queridos. E hoje, certo, nós vemos uma Europa, certo, entregue à luxúria, ao pecado, ao homossexualismo, certo? Quem passa pela Europa hoje, certo, não percebe, certo, não percebe que por ali, certo, Deus bradou por meio de grandes homens. A Europa se tornou hoje um país pós-cristão, ateu. Então, a primeira razão de Deus em permitir o mal, certo? E hoje nós estamos tratando da pandemia do coronavírus. É uma forma de disciplinar, é a vara de Deus, como diz o Salmo 94, certo? Que está vindo sobre esse povo para discipliná-lo e corrigi-los. A segunda razão que nós temos, queridos, que a Bíblia nos leva a crer, é que Deus permite o mal. E hoje nós estamos tratando dessa pandemia do coronavírus, certo? Em relação ao seu povo, à sua igreja, certo? Deus está permitindo, queridos, esse mal que está atormentando não só a Europa, mas o Brasil, o mundo. É uma forma de trazer despertamento sobre a sua igreja. Nunca vi uma época em que a igreja esteve mais sonolenta, uma época em que a igreja não esteve tão negligente como esta época. Paulo, em Romanos capítulo 12, verso 1, ele exorta a igreja a que não se conforme com esse mundo. Mas não houve uma época em que a igreja se parece mais com o mundo do que esta época. Temos permitido que o mundanismo entre nas nossas igrejas. Hoje, queridos, não se fala mais em santidade. Hoje nós não preparamos mais a igreja para a eternidade. Nós estamos vivendo como se Cristo não fosse retornar mais para buscar a sua igreja. A nossa prioridade agora não é mais buscar o reino de Deus, não é mais buscar a justiça de Deus. Queridos, Deus está permitindo como uma forma de despertar a sua igreja. Estamos vivendo, Senhor, uma época de superficialidade, uma época em que o entretenimento tem entrado nas nossas igrejas. Estamos vivendo um tempo de muita negligência espiritual, em que a nossa prioridade hoje não é mais a eternidade. Uma igreja que está perdendo as suas características,
E a razão de Deus está permitindo que este mal alcance a vida da sua igreja é para despertar o seu povo, é uma forma de sacudir a sua igreja. Deus se utilizou desse mesmo método para despertar Jonas. Quando Jonas foi chamado por Deus para ir pregar na cidade de Nínive, Jonas foi negligente ao chamado e fugiu para Tarsis. Mas Deus, por meio de uma tempestade, enviando até ele, despertou o profeta que estava dormindo. Deus vai se utilizar, e neste momento Ele está fazendo, vai se utilizar de tempestades, de vendavais, de crises, do mal, para trazer a sua igreja de volta à essência, para colocar a sua igreja de volta nos trilhos, para trazer a sua igreja de volta ao propósito. Meus amados irmãos, quando a igreja primitiva, em Atos capítulo 2, foi revestida com o Espírito Santo, elas foram revestidas com um propósito, aleluia, para ser testemunha de Jesus em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Mas a igreja, após ser revestida, ela permaneceu em Jerusalém, ela permaneceu insensível à ordem de Deus, até que Deus fez se desencadear uma perseguição, para que a igreja se despertasse para a obra missionária. E os crentes que iam fugindo da perseguição, por onde eles passavam, eles iam pregando a palavra de Deus. Deus enviou aquela perseguição para despertar a igreja que estava adormecida em Jerusalém. Deus está permitindo o coronavírus, Deus está permitindo o mal sobre o Brasil e o mundo, para despertar a igreja que está dormindo, para despertar a igreja que já não brilha mais, para despertar a igreja que já não salga mais, que já não leva sabor para o mundo de dessabor. Deus está permitindo, esta é a segunda razão de Deus está permitindo o mundo viver esta crise, é para levar a igreja a fazer a diferença de novo, é para levar a igreja a impactar de novo, é para levar a igreja a testemunhar de novo, é para levar a igreja a ser santa de novo. E muitas vezes Deus vai permitir, sim, aleluia, o mal vir sobre a tua vida, sobre a sua igreja, para despertá-la. Louvado seja o nome do Senhor. Duas razões. A primeira é uma forma de disciplinar o mundo, e a outra para despertar a igreja. E em nome de Jesus, que Deus traga sobre a sua vida esse despertamento, em nome de Jesus.